Não são os problemas que nos derrotam, é a forma como nós olhamos para os problemas que nos derrotam. E olha só, às 10 horas em ponto, nós estamos a iniciar a nossa transmissão em direto, em tempo real, da Jornada do Coach de Sucesso, a primeira aula de todas para arrancar com o nosso projeto. E o que acontece? A Vodafone, às 22 horas, decide fazer uma atualização na nossa zona de escritório e o nosso sistema fica sem internet. Portanto, nós ficámos sem internet, sem capacidade de fazer esta aula em tempo real para ti. Agora, o que é que eu te posso garantir é que nós vamos fazer uma aula a dar tudo e, como eu te disse, sem blá blá blá, sem nhanhanhã, direto ao assunto, falar sobre aquilo que é essencial para ser coach profissional e trabalhar como coach, ter uma carreira de coach. Não é ter uma certificação em coaching, que isso aí, nós temos mais pessoas com certificação em coaching do que fãs do Tony Carreira. Nós queremos as pessoas a trabalhar na área de coaching profissional e eu vou dar aqui a estratégia passo a passo. Então, mas vamos lá. Antes de começar ou antes de continuar, eu gostava de te perguntar e colocasse aqui no chat de que zona do país é que tu estás a ver esta aula. A zona do país ou a zona do mundo, onde quer que estejas a ver esta aula, para mim é muito importante. E vou-te explicar porquê. Este ano, pela primeira vez, nós vamos fazer uma aula, aliás, vamos fazer um curso, o Secret Code Porto, vai ser pela primeira vez feito no Porto, que tem sido sempre em Lisboa, uma certa injustiça. E nós percebemos essa injustiça porque nós achávamos que a maior parte dos nossos clientes estavam em Lisboa. Só que, quando começámos a fazer a pesquisa de onde é que nos estavas a ver, esta pergunta que eu estou a fazer agora, estou a pedir para colocares aqui em baixo, nesta parte das mensagens, de repente nós percebemos o quê? Que muita gente do Norte estava a ver muitos dos nossos programas e não estavam a ter a capacidade de muitas vezes vir a Lisboa. O que aconteceu? Nós montámos um workshop no Porto, está praticamente esgotado. Estamos super felizes, vai acontecer de 1 a 3 de novembro e isso aconteceu por causa desta coisa que eu estou a pedir agora. Então é assim, vai ali em baixo e coloca de onde é que estás a ver neste momento o teu workshop, ok? Quem sabe a gente vai fazer um workshop na Madeira, sei lá, mas perceber de onde é que vocês estão a ver é muito importante para nós. Então vá lá, aqui em baixo, este chat, esta parte aqui em baixo de perguntas, é uma área que normalmente nós usamos em tempo real na aula, não foi possível por motivos que já expliquei, então coloca aqui em baixo e nós vamos, eu vou-te ajudar a responder a muitas das perguntas que tu vais ter ao longo da aula. Então, se tiveres uma pergunta, uma dúvida, uma coisa que não percebas, coloca lá, está bem? Bom, muitos de vocês talvez me conheçam da televisão, do Casados à Primeira Vista, do Carro do Amor, ou de outro tipo de intervenções, mas a minha carreira começa bem lá atrás, em 2004. Em 2004, com o nascimento da minha primeira filha, Bruna, eu percebi que aquilo que era o meu estilo de vida, de andar em reuniões para reuniões, estar em aeroportos à espera de voos, era uma coisa que eu não queria para o resto da minha vida. E se calhar a questão de que legado é que eu vou deixar à Bruna, como é que eu vou explicar a ela a minha vida, foi uma coisa que me fez pensar, na altura, fez-me mudar de vida. Mudar de vida que me traz até aqui hoje. De facto, o coaching tem sido a minha paixão desde 2004, já tive diferentes fases no coaching, onde as pessoas falavam sobre o coaching e as pessoas ficavam curiosas. Hoje as pessoas falam sobre o coaching e dizem e há, que é uma coisa perigosíssima, e nós vamos falar sobre isso aqui na aula também, porque toda a gente fala sobre o coaching, mas a questão é quem é que trabalha profissional coaching, ou quem é que trabalha o coaching profissionalmente. Onde é que eles estão, não é? E isso, nós vamos falar sobre esses erros, esses 3 erros essenciais que muitas vezes os coaches fazem. Vou dizer mais, sobre 3 erros que alguns deles, ao tirar a certificação, são sugeridos que façam sem querer, imagino eu, mas que destroem a tua carreira de coaching desde o primeiro momento, ok? O que é esta jornada do Coach de Sucesso? Esta jornada do Coach de Sucesso é um evento que eu faço 1 a 2 vezes por ano e onde eu falo um pouco sobre aquilo que é a carreira de coaching por trás, perceber o que é que não se pode fazer, como é que se constrói uma carreira do princípio, meio e fim. Eu vou dar aqui estratégias concretas para aquilo que são os alicerces essenciais para criar uma carreira passo a passo na área do coaching, ok? E, basicamente, porque é que eu faço isto, não é? Voltando aqui um bocadinho atrás, em 2004 eu começo com o coaching, consigo ultrapassar ali aquela barreira inicial, ninguém conhecia o coaching, andava sempre o que é o coaching, passei essa primeira barreira, depois entretanto tive a felicidade de conseguir viver de coaching, que era uma coisa que me apaixonava e de facto consegui dar passar esse limite inicial e entretanto começo a sentir que me faltam ferramentas, faltam formas de lidar com diferentes clientes. Então descubro o Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta que vem mudar tudo. E vem mudar tudo na forma de abordar, vem mudar tudo na forma de impactar o cliente, ok? E depois mais à frente, com o Enneagrama, com um ótimo sistema de coaching, com experiência, começavam a faltar clientes em alguns momentos. E aí eu desenvolvi uma metodologia, que é a metodologia AR, vou falar sobre isso na quinta-feira, na segunda aula, e onde eu te explico um modelo essencial para angariar clientes de uma forma recorrente. E hoje aquilo que eu faço, para além de ter a minha agenda cheia, fazer aquilo que me apaixona, que é o coaching,
é ajudar coaches também a seguirem este trajeto passo a passo com toda a sua estratégia. E estas jornadas do Coach de Sucesso são jornadas gratuitas. Tu podes participar e perceber o que é essencial para, de facto, vencer nesta área do coaching. Sem blá blá blá, sem nhenhenhé. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não te vou dizer para acreditares que o coaching é a melhor coisa do mundo, não te vou dizer para dar saltos e que vai ser espetacular. Vai ser uma conversa bastante concreta e direta com aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Porquê é que não funciona e o que é que funciona. É só isto que eu vou falar aqui ao longo destas 2 semanas. Portanto, vamos estar aqui terça e quinta-feira, aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4 vai ter uma particularidade que é, para além de estar a ser transmitido em tempo real, vamos ter uma plateia onde temos alguns convidados para estar presente e tu, quem sabe, pode ser um deles desde o momento em que mandes essa tua solicitação, está bem? Será uma vez em Lisboa e outra vez no Porto, ok? No Porto, curiosamente, estamos com bastantes pré e reservas, mas depois falaremos sobre isso. Então, ao longo desta jornada do Coach de Sucesso, eu vou falar sobre vários aspectos que são essenciais para tu poderes trabalhar na área do coaching. E o primeiro aspecto que nós vamos trabalhar hoje são os 3 erros essenciais que nenhum coach pode cometer se quer verdadeiramente viver de coaching profissionalmente, ok? Ao longo desta jornada, nós vamos falar sobre vários aspectos. O propósito essencial é dar-te um passo a passo para preencher a tua agenda de coaching, só que por um valor justo, ok? E nós vamos falar sobre valores, não só nas outras aulas, mas hoje em concreto, ok? É, de alguma forma, trazer todo o passo a passo necessário. Na verdade, eu quero que tu evites os erros que eu cometi, alguns tive sorte para conseguir superar, mas não quero que vivas esses erros, ok? E eu sei que nesta fase inicial, se calhar esta promessa de vou-te ajudar a perceber o que é essencial para viver de coaching pode ser uma coisa que parece boa demais para ser verdade, eu admito, ok? Mas fica comigo e de alguma forma vai deixando os teus comentários, as tuas dúvidas, só não, mas como é que é possível, isto não é bem assim? Coloca, ok? Porque eu vou responder uma a uma, ok? Dá-me só um tempinho para te explicar o que é que eu vou falar hoje ao longo da sessão, ok? Vamos ter também aqui ao longo desta jornada, das 4 aulas, alguns convidados, alunos, pessoas que estiveram exatamente no teu lugar, depois passaram para a nossa academia, hoje vivem de coaching, explicar um pouco também aquilo que foram as suas dúvidas, as suas angústias e aquilo que é o seu sucesso. E olha só, o coaching não é uma coisa que a gente tira uma certificação, faz um fim de semana, estamos uma semana todos juntos, o pessoal dá todos os abracinhos ao final, fazemos uma fotografia de grupo, estamos muito felizes, muito amor, e depois na segunda-feira ninguém sabe o que é que há de fazer. Okay? E nós vamos desmontar aqui um bocadinho essa ilusão, se tens essa ilusão é melhor tirares, e explicar-te o que é essencial para ter uma carreira de coaching. Não é ter um canudo a dizer que é coach, nem fazer meia dúzia de sessões, é para fazer um trabalho consistente nesta área do coaching, ou seja, ter uma carreira baseada no coaching rentável, que te dê liberdade financeira, que te dê liberdade também para estar com as tuas famílias, algo que possa ser uma alternativa de vida e não um hobby que fazes meia dúzia de sessões e ficas contente. Portanto, queremos ir um pouco mais do que isso, ok? O que é que vamos fazer mais também? É isso. Vamos falar sobre aquilo que funciona e o que é que não funciona. E olha só, nós podemos começar aqui por explicar aquilo que funciona, ou seja, nós temos um modelo que nós criamos aqui na nossa academia, que é o modelo AR, eu posso explicar esse modelo AR e vamos fazê-lo na próxima aula, na aula 2, só que o problema é este, não vale de nada tu estás a aplicar uma metodologia se depois vais cometer erros que te vão condenar o teu negócio. E a questão é que há erros determinantes que eu diria que a maior parte dos coaches comete. Por isso é que muitas vezes quando eu ouço falar de coaching, ok? As pessoas dizem, isto é complicado, não há mercado. Mas como é que não há mercado? Espera lá, não estou a perceber. Então, há pessoas que saem da minha academia, formam-se, passado 2, 3 meses, têm clientes, começam a encher a agenda. Como é que não há mercado? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na forma como tu estás a ver o negócio de coaching. O que é que tu vendes? O que é que tu fazes? Como é que tu te apresentas? E começamos a ver uma série de erros logo desde o início que a mim me afligem e que me fico... E vais-me conhecer ali aqui ao longo desta nossa interação, eu não consigo ficar calado quando vejo uma coisa que não está bem feita, nomeadamente numa área que me apaixona, que é a área do coaching. Portanto, não vale de nada eu estar-te a dar as estratégias que funcionam se de facto não há aqui a oportunidade de perceber o que é que não funciona. E isto é essencial, porque o que não funciona muitas vezes é aquilo que boicota o negócio. Ou seja, o que as pessoas dizem, ok, mas eu vou ao ginásio e estou lá a treinar 2 horas e não paro. Tá bem, mas sais do ginásio e imediatamente a seguir vais-te empacotar com batatas fritas e com coisas que só te vão aumentar a tua gordura, porque qual é que... Tu vais dizer, o ginásio não funciona? Não, o que não funciona é o que tu fizeste a seguir ao ginásio. E esta ideia é importante, porque assim, na verdade, não há nada que tu possas fazer. Se calhar já ouviste algumas estratégias para ter negócio, para ter clientes na área do coaching, só que tu, se cometes algum destes 3 erros que eu vou falar, vai ser fatal. Ok? Então, bora lá. Vamos começar já a falar sobre os erros. Erro número 1. Cobrar baixo. Cobrar baixo é um erro fatal no coaching.
Ok? E o que é que eu quero dizer com cobrar baixo? Cobrar baixo significa uma coisa muito simples, que é, eu saio da minha certificação e, entretanto, tenho uma ideia extraordinária, que é, eu vou cobrar mais baixo, porque esses clientes depois vão permitir que eu tenha prática, de alguma forma, eles também vão ser uma referência para mim e depois vão-me dar outros clientes. E depois ainda temos uma versão mais assustadora, que é, eu vou oferecer. Esta, então, é fatalíssima, ok? Esta é fatal. A outra é grave. A outra oferecer é fatal. E porquê que é fatal? Ouça, vê uma coisa. Eu percebo até que as pessoas que estão nesta área do coaching e que dão muitas formações em coaching, não tenho nada contra eles, são meus companheiros de viagem, ok? São pessoas que estão nesta área. Mas a minha dúvida é se de facto essa malta vende coaching e faz coaching ou não. Porque quando eles dizem a uma pessoa que sai de uma certificação, olha pá, vai treinar com os teus amigos, com os teus familiares, cobra baixo, oferece sessões para poderes treinar, eu digo assim, mas como é que é possível que alguém não pare um bocadinho e pense? Vamos lá ver. Vou dar aqui vários cenários. Primeiro, primeira questão, cobra baixo. Dois problemas graves. Primeiro é, tu quando fores para aumentar o preço, vais-te ver aflito ou aflita para aumentar o preço, porque vais criar um valor psicológico e a partir daí, para aumentares esse valor, vais-te sentir sempre desconfortável. Sempre, ok? Problema menor. O problema maior é que o cliente, quanto mais baixo é o valor, menos ele se entrega no processo de coaching, menos ele se envolve. Isto acontece com qualquer coisa. Tu pensa assim, se tu tiveres que comprar, uma peça de roupa e é muito barata, se calhar a primeira coisa que fazes, chegas lá a casa e guardas para um dia que te apeteça vestir. Se tu vais comprar um serviço que é uma coisa importante para ti, vais a um médico, se tu pagas um valor para um médico mais especializado, tu vais ficar atento àquilo que ele diz e vais cumprir. Essa é que é a questão. Então, o cliente, quanto menor preço paga, menos se envolve. Isto é direto em qualquer área de negócio e o coaching não é exceção. Agora vamos ao problema grave, que é, vamos treinar com familiares e, portanto, vamos oferecer. Primeiro problema, familiares. Os teus familiares muitas vezes vão dizer coisas como do tipo, ok, tu sabes como é que é, não é? Sempre foi assim, simples, conhece a minha mãe, conhece o meu chefe. Há um conjunto de linguagem que tu tens com eles, por serem amigos ou familiares, que é natural, só que na prática prejudica o teu negócio, porque na verdade essa pessoa não se vai envolver da mesma maneira. Na verdade, esse cliente é muito mais difícil de trabalhar do que os outros que tu vais apanhar ao longo da tua carreira. Portanto, tu escolhes, para começar a tua prática com o cliente, mais difícil possível. Ora, não me parece um bom caminho. Mas imagina tu que o teu amigo ou o teu familiar falha esta regra e diz assim, olha, contra todas as expectativas que o Turgal disse, na verdade, ele empenhou-se e bem. Ok. Ele empenha-se e bem e tem resultados. E como tem resultados, imagina, eu sou uma pessoa que estou noutra área qualquer e ele conhece-me e eu viro-me para ele e digo, epá, tu estás completamente diferente, o que é que tens feito? Ele diz, epá, eu estou a fazer coaching, isto mudou tudo. Coaching? O que é isso? Quem é que é essa pessoa? Como é que faz? Epá, é um amigo meu e ele trabalha muito bem, já viste? Eu estou completamente diferente. De facto, estás diferente. Olha, e isto é uma pergunta que todas as pessoas fazem, mas como é que isso funciona? Quanto é que isso custa? E aqui começa o teu problema. Quando ele diz quanto é que custa, a resposta do teu amigo vai ser algo do género. Bom, na verdade, ele a mim ofereceu-me que ele está a treinar e está agora a ter experiência. E no momento em que ele diz isso, tu estavas aqui e de repente passaste para aqui. Porque eu não quero pôr a minha vida a ser testada com alguém que anda a fazer experiências. Portanto, na prática, quando tu dizes ao teu amigo que te vais ajudar para ele arranjar contactos, ele vai tentar, mas ele só vai desgraçar ainda mais a tua autoridade. Porque, se calhar uma pessoa que tinha interesse em conhecer e fazer coaching contigo, com esta referência não quer fazer. Este é o grande problema que tu vais ter, que é, oferecendo sessões de coaching, vais ter ainda menos envolvimento e, claro, como consequência inevitável, tu vais ter uma péssima referência, porque quando a pessoa for falar com alguém, ela não sabe, porque ele não pagou, não tem o valor justo do processo de obter. Ok? Então, cobrar baixo ou oferecer sessões é um erro grave. Podes fazer tudo bem. Se cometes este, é a mesma coisa aqui para o ginásio, acabas o ginásio e empacotas assim uma frigideira de batata frita. É igual, não vai dar certo porque a premissa está errada. Tu começas com uma premissa errada que é cobrar baixo. Portanto, cobrar baixo vai-te colocar o problema de aumentar o valor, sempre, e depois vai-te colocar o problema da referência, que tu achas que esta pessoa te vai trazer clientes. Não vai. E quando vai, está lá uma pessoa para ti e diz, quanto é que é? E tu dizes um valor ridículo e a pessoa acha que é caro, porque entre 0 e ridículo, 0 era melhor. Portanto, qualquer opção que seja oferecer sessões de coaching não funciona. Tu podes perguntar, Eduardo, mas como é que eu faço práticas? Eu preciso se sentir seguro. Bom, e nesse caso,
nomeadamente da nossa academia, o que acontece? Nós temos uma bolsa de coaches que são pessoas que também fazem coaching, portanto são pessoas que estão preparadas para dar feedback, etc. E que fazem um processo concreto contigo, ok? Agora, isto é no mundo de treino. Quando vais para o mundo real, é para te afirmares profissionalmente como coach, colocares o teu valor. Há um conjunto de trabalhos que nós podemos fazer. E eu costumo sempre dizer assim, é a tal história do blá blá blá, não é? Que é assim, há dois tipos de coaches, os preguiçosos e os que querem trabalhar. Os que querem trabalhar têm que fazer mais trabalho de casa para depois, quando vão para o mercado, ser mais fácil. Os preguiçosos querem fazer tudo a meia pancada. E por norma, o que é que fazem? Este caminho. Claro que não são todos, a maior parte deles foram indicados nesse sentido. Eu sei que isto existe, sei que há muitas escolas que ainda hoje dizem a prática deve ser feita com amigos, familiares, etc. Pá, ninguém consegue ter essa conversa comigo que eu fico louco. Isso não funciona, está provado e só dá asneira, ok? Bom, erro número 2, e este é um pouco mais sensível, é não ter método. E o que é isto do método, Eduardo? Bom, vou-te explicar com a história que eu passei, ok? Que é, eu já te expliquei, eu comecei em 2004, entretanto a partir daí comecei a trabalhar como coach, daquela barreira de 2005, 2006 ultrapassar, começar a trabalhar como coach, e depois acontece uma coisa muito engraçada, que é, tu queres sempre criar uma transformação no cliente, né? Cada sessão vais para uma ação e vem uma técnica e depois, ei, pá, ok, porreiro, depois vem outra técnica e depois entretanto percebes qual é o momento do cliente, ele avança, estado atual, estado desejado e tal, bonito. Bonito. Sétima sessão. Uma coisa que eu defini que é o síndrome da sétima sessão. O síndrome da sétima sessão, e se tu és coach vais perceber o que é que eu te vou dizer, é aquele momento onde tu tens um desejo secreto que não contas a ninguém, nem a ti mesmo em voz alta, que o teu cliente falte, porque tu não sabes o que é que há de fazer com ele. Não sabes o que é que há de aplicar hoje, porque já aplicaste isto, aquilo e aquilo outro, e parece que tens um canivete suíço e de repente não sabes o que é que há de aplicar. Ora, aqui temos um problema grave. Porquê? Porque 90 e tal por cento das escolas não têm método. O que diz é, tens aqui um conjunto de técnicas, mistura umas coisas de PNL, etc. e diz assim, agora vais lá para fora e aplicas e vais e fazes perguntas e tal. Isto é muito bonito, pessoal. Só que assim, o que eu conheço são duas versões. As pessoas que vão desistindo, porque depois sentem insegurança de estar perante o cliente e, portanto, sentem-se um pouco mais maduros e dizem não vou a isso. E temos pessoas que têm algumas habilidades. E essas habilidades normalmente acabam por serem aplicadas a esta coisa que se chama coaching, mas depois fica uma coisa meio consulting, coaching, que é, na prática eu vou buscar, se eu tenho mais jeito de formação, vou fazer um coaching de formação, vou dando um pouco mais de conteúdos, se tenho mais consultoria, vou dando soluções e perco a essência, mas na verdade sai daquilo que é a esfera do coaching. Porque a esfera do coaching é trabalhar exatamente com método, com estrutura. E ainda que isto custe, porque a gente gosta de ter liberdade e fazer as coisas somos um bocado inspirados e tal, a questão não é essa. A questão é que, com o método, nós conseguimos ter a liberdade toda, mas sabemos onde é que estamos e o que é que estamos a fazer. E temos a preocupação de entregar alguma coisa ao cliente. Então, o método tem por trás uma coisa muito importante que se chama segurança. Ou seja, o método, aquilo que pretende dar é segurança. Segurança a quem? Agora vamos lá ver aqui. Há duas pessoas essenciais neste processo. A primeira és tu, como coach, ok? Que é, se eu sinto segurança, eu sinto-me mais pronto para isto funciona assim, isto é o que vai acontecer nesta sessão, o que vai acontecer naquela sessão. Tens um método, tens uma estrutura que te ajuda a apoiar o cliente e tu sentires o que é seguro em cada momento. No nosso caso, nós temos uma metodologia baseada em 9 passos, acontecem 10 sessões, o processo é em 3 meses, tudo isso está planeado para que o coach, quando entra para o mercado, se sinta seguro na hora de aplicar. Esse é um tema, ou seja, a primeira segurança é para ti, para tu te sentir seguro na aplicação do método coaching. A segunda segurança é ainda mais importante. É para o teu cliente. É porque se o teu cliente não sentir que há um método por trás, esta história de, tive imensa empatia, fiz processo contigo, está bem, faço coaching contigo, senti empatia, em 1, 2, 10, 20, mas fazer uma carreira baseada em, vamos lá ver se a gente gera empatia, é uma questão de sorte. Portanto, o que é que tu vais precisar? Vais precisar de uma coisa bastante estruturada que ajude o cliente a dizer sim. Porque repara, a maior parte dos coaches houve uma coisa que é, não sei, talvez vou pensar. Ora, quando uma pessoa, um cliente, um potencial cliente vai ter contigo para eventualmente comprar coaching, eu vou dizer, existe duas coisas importantes para uma venda acontecer. Venda, ok? Que é emocional e mental. Quando a pessoa vai ter contigo, a parte emocional já comprou. Ela tem uma expectativa emocional que há uma transformação decorrente desse processo, ok?
A parte mental é outra história. A parte mental é o que é que ele vai dizer quando acabar a sessão. A parte mental é aquilo que vai dar a segurança, uma vez mais o método é isso que dá a segurança, dá base ao cliente para ele sair de lá e dizer assim, eu vou fazer um processo de coaching. E se alguém perguntar, mas porquê? Que ele tenha uma resposta concreta. E é aí que entra a parte mental da decisão. Portanto, quando tu tens método, há duas pessoas que ganham segurança essenciais neste processo. Tu, porque sentes mais confiante a fazer o processo, naturalmente também se sentes mais confiante a vender um processo de coaching, como é óbvio, ok? E depois sentes-se mais segurante uma pessoa importante que é o teu cliente, ok? E o cliente precisa de sentir segurança para dizer, ok, sim, eu quero, ok? Quero agora, porque eu percebo que não só há uma vontade emocional minha, já estava expressa na minha vinda aqui, mas há também uma vontade racional, há uma justificação mental e racional para eu dizer, ok, eu quero avançar. E essa justificação é essencial para a compra se dar naquele momento, para avançar com o processo de coaching. E tu vives de processo de coaching. Pá, eu sei que há aí uma cena do pessoal do coaching que a gente gosta de ajudar e não sei o quê. Ouçam, eu ajudo muita gente, mas ajudo porque os outros clientes me pagam a mim. E, portanto, tenho dinheiro quando quer para ajudar. Essa cena de meio hippie de a gente faz coaching e ajuda, não é a minha onda. Eu trabalho coaching profissional. Eu preparo profissionais para trabalhar uma coisa muito séria que é a transformação da vida das pessoas em diferentes áreas. E isso tem um valor. E esse valor é bastante... tem que ter um valor suficientemente justo para ti e para o teu cliente. E aí está em causa. Ok? Portanto, a cena do hippie, de ajudar, não sei o quê, podemos, mas não é aqui, ok? A jornada de coach de sucesso é mesmo para falar de coaching para quem quer fazer de carreira, quer dizer, não, eu posso dizer, 100% Eduardo, não, eu conheço pessoas que ainda hoje fazem o coaching como complemento, mas fazem bem, e têm um valor justo pelo trabalho que fazem, e têm método, têm estrutura, não oferecem sessões, não desvalorizam o seu trabalho. Os piores coaches que há são aqueles que oferecem sessões porque estão a destruir-se a si e estão a destruir todas as pessoas que falam sobre coaching. Ouçam, eu vim do coaching em 2004. Em 2004 eu passava uma hora a explicar o que era coaching. Hoje passo duas a explicar o que é que não é. Isto tem a ver com esta canibalização de conceitos que as pessoas não percebem que criar uma carreira não é agarrar um conjunto de conceitos e começar a falar sobre eles. Mas enfim, nós vamos ter tempo para debruçar sobre este tema, nomeadamente na próxima aula vamos falar sobre como garantir uma agenda cheia, ok? Hoje estamos a falar sobre erros essenciais. Então o primeiro erro essencial é cobrar baixo ou oferecer coaching. O segundo erro é não ter método, ok? E o terceiro erro, prepara-te, que este aqui, diria que 90 e tal % dos coaches fazem o mesmo, é vender coaching genérico. Coaching genérico, Eduardo, que é essa cena, meu? O que é essa cena do coaching genérico? Coaching genérico mata qualquer coach. O que é o coaching genérico? É business coaching, executive coaching, life coaching, blá blá coaching, teacher coaching. Ninguém quer comprar coaching, pessoal. O pessoal quer comprar o resultado que o coaching dá. E isso é uma coisa concreta ou então não faz sentido. Eu vou-te ilustrar isto de uma forma, se calhar, mais concreta. Imagina um grande lago, ok? E neste lago grande existem muitos peixes. Muitos peixes. Nomeadamente em 2004 havia ainda mais peixes, ok? E o que acontece? Acontece uma coisa muito simples. É que eu e algumas das pessoas que ainda hoje estão no mercado começámos a vir para aqui pescar e apanhámos aqui um conjunto de peixes. Neste lago grande, ok? Houve outras pessoas que, quando começaram a perceber que este lago até era uma coisa interessante, em vez de fazer coaching, começaram a vender formações em coaching. Então, de repente, em vez de sermos só meia dúzia deles, passámos a ser montes deles, ok? Cada pessoa que ia para uma formação pensava, se calhar também posso fazer a certificação. E, de repente, toda a gente vem para aqui pescar. O que acontece? Este lago, que até tem muitos peixes, de repente começa a ficar com poucos peixes. Ou melhor, ele tem muitos peixes, só que a questão é que está muita gente a pescar sobre ele. Este lago grande nós chamamos o coaching genérico. Depois há um outro lago, que é mais pequeno, vários lagos pequenos que estão aqui, que têm pouco peixe. Mas têm peixe, ok? Têm pouco peixe. E o que acontece? Quem vai pescar aqui, por norma, como há poucos peixes, se esta malta não olha para aqui, está a pescar sozinho. E, portanto, imediatamente começam a gerar o quê? Resultados. Pessoal, coaching genérico é isto, ok? Cada vez mais, todas as semanas, sai uma fornada de pessoal a tentar pescar neste lago. E claro que o resultado disto é, isto fica saturado, como todas as coisas na vida ficam saturadas.
E isto é coaching genérico, ok? Genérico. E aquilo que nós queremos é uma oferta concreta, coaching específico, alguma coisa que dê à pessoa um valor concreto. O que é que eu estou a falar? Estou a falar sobre coaching de relacionamentos, de financeiro, de empreendedorismo, de paternidade, de maternidade, sei lá. Nós temos financeiro, nós temos tantas pessoas que saem da nossa academia, todas especializadas a pescarem lagos pequenos, que imediatamente começam a ter clientes. E quando olham para este lago que está aqui, dizem: meu Deus, este pessoal vende coaching genérico. Aliás, a própria palavra coaching, neste momento, é uma palavra que não vende, porque na verdade ninguém quer comprar coaching. Olha só. Tu vais a uma loja de farras, vais comprar um martelo, tu não sais lá todo feliz e tenho um martelo, que fixe, tenho um martelo. Não, tu vais comprar um martelo porque queres chegar a casa e queres pendurar uma cena, um quadro, o que quer que seja. E mesmo quando tu vais comprar uma coisa tão absurda como um martelo, tu não estás a pensar no martelo, estás a pensar no quadro que vai ficar pendurado. É no resultado que está o foco. E aquilo, quando tu estás a trabalhar sobre coaching genérico, estás a vender uma coisa que é a ferramenta. Estás a dizer assim: eu vendo martelos, porque eu adorei ter formação em martelos, e portanto eu vou-te ajudar a... Mas eu nem sequer sou um prego, porque como vais ver? Porque tens martelo na mão? E aqui a questão é que nós falamos sobre a oferta concreta, ok? Nós na próxima aula vamos falar muito sobre este modelo aqui também. Como é que nós geramos este lago e como é que este lago nos começa a comprar rapidamente. Agora, tudo o que acontece aqui é coaching genérico, é coaching que destrói os coaches no início da sua carreira. E se tu colocares cobrar baixo com coaching, é conversa básica de café, que é: tu fazes o quê? Faço coaching. Ok, Quando as pessoas dizem: ok, elas dizem: ok, como o meu primo, como o meu irmão, como o meu tio, como o meu sócio, como o meu sócio, como o meu... Porque eles estão a dizer: toda a gente faz isto. Toda a gente faz coaching. Não. Toda a gente é formada em coaching, são coisas diferentes, ok? E não é toda a gente, ok? Falo de uma forma exagerada, mas há muitas pessoas que estão no mercado como coaches, com formação em coaching. Mas a questão é que não estão a fazer as coisas certas, não estão a cobrar o valor justo, portanto não têm valor. Qual é o médico que tu... Imagina, tu vais marcar uma consulta com o médico, tens um problema para resolver, tens um que custa 20 euros e um que custa 60, qual é a consulta que tu vais? Vamos lá, tens um problema a sério para resolver, vais ao de 60. Há uma consulta de rotina, ou de 20. Mas o de 20, consulta de rotina, vais a qualquer um. Mas o de 60, se calhar, esperas um mês ou 2 meses para ir a ele. Porquê? Porque ele está bem posicionado e porque tu acreditas que ele tem mais valor, porque te cobra o valor justo. Ok? E às tantas os dois podem ter a mesma capacidade, só que o posicionamento aqui é determinante. E nas classes médicas ou outras é igual. Estou a falar de médicos, engenheiros, arquitetos, o que for. É perceber o que é que verdadeiramente é importante para o cliente. Ok? Agora, cobrar baixo destrói a tua autoridade, falaremos sobre a autoridade na próxima aula. Método essencial. O método é aquilo que faz com que o teu cliente diga sim. E tu não vives talvez. Tu não chegas ao pé do supermercado e assim: olha, dê-me aí 1 quilo de batatas, uma fruta e tal, e vou pagar com talvez. Isso não existe. Não existe. Portanto, se queres ter uma carreira determinada, planeada, passo a passo, tens de pensar em método. E claro que é assim. Método. Eu, quando comecei a trabalhar, não tinha método. Só que há uma altura que eu paro e digo assim: o que é que eu faço a um cliente para ele ter mais resultados? O que é que me dá mais segurança a mim? O que é que me faz sentir confiante? Eu parei a minha carreira. Parei e fui à procura de método. Coisa que se calhar muitas pessoas não fazem, mas ou tu vais buscar alguém que tenha um método, ou queres o teu, mas tens de ter uma coisa que tem estrutura, raiz, passo a passo, lógica para ti e para o teu cliente. O teu cliente tem que ouvir o método e assim: isto faz-me todo o sentido, é isto que eu quero, isto é o que eu preciso neste momento para mim e para a minha vida. E isto tens de conseguir construir com método, ok? Porque isso, a palavra-chave é segurança. Segurança faz com que tu sintas mais seguro na aplicação e faz com que o teu cliente diga: ok, sim, eu quero agora. É isso que estamos a falar. E depois, sair desta ratoeira do coaching genérico. Toda a gente, quando eu ouço alguém assim: o que é que tu fazes? Faço coaching. Assim, pronto, já foste. Tu podes perguntar: então, mas Eduardo, tu fazes o quê? Eu vou-te explicar. Hoje em dia é mais complicado, porque as pessoas conhecem tanto no mundo empresarial, como no pessoal, como nos relacionamentos e da televisão, etc. Mas quando eu me especializei na parte de relacionamentos, a minha oferta era esta. Presta atenção. Quando eu disse: Eduardo, fazes o quê? Desde 2004 que eu vinha com coaching, ok? Assim, o que é que tu fazes, Eduardo? Assim, eu ajudo mulheres acima de 40 anos a encontrar o homem da sua vida. Como é que tu fazes isso? Ajudando essa mulher a descobrir a mulher da sua vida. Quando ela descobrir quem é a mulher da sua vida, se encontrar consigo, vai ser fácil ela gerar uma relação com o homem que tanto idealiza. Como é que eu faço isso?
com coaching, com um processo de 9 passos, durante 3 meses, método, ok? Num lago concreto específico, usando uma técnica, uma ferramenta que se chama coaching. Okay? O coaching é a ferramenta, é aquilo que te ajuda a levar o processo de transformação de um ponto A ao ponto B. Já ouviste isto seguramente em qualquer lado. Agora, quando nós conseguimos fazer isto de uma forma estruturada, com um valor justo, com método e com especialização, nós conseguimos o nosso lugar, nós conseguimos o nosso posicionamento. O grande erro que eu vejo muitas vezes é, eu apaixonei-me pelo coaching, e eu também. Okay? Agora, quando eu vendo a minha paixão e me esqueço que do outro lado está uma pessoa e é para ela que nós trabalhamos e é ela que vai escolher, ela não vai escolher a minha paixão, ela vai escolher o seu resultado. E essa mentalidade está aqui na escolha do coaching concreto que eu vou fazer. Okay? Como é que eu escolho o meu coaching, Eduardo? Nós falaremos um pouco mais sobre isso, mas há 3 pilares importantes, ok? Quando eu, portanto, saio do coaching genérico e entro para um coaching concreto, específico, não é? Há 3 pilares nesta escolha, ok? O primeiro pilar, essencial, é o da paixão. Se não houver paixão, não vale a pena, não é uma área de negócio que deves trabalhar. Os relacionamentos sempre foi uma paixão para mim. Eu trabalhei coaching executivo desde 2004 e a minha paixão era sempre relacionamentos. Quando eu tinha um cliente na área executiva que dizia eu gostava de trabalhar numa parte, mas era de relacionamentos, assim, ok, para lá. Okay? E com o Enneagrama, então, isso era uma coisa que transformava imediatamente o cliente, portanto, dava-me ainda mais empenho e mais entusiasmo em fazer. Bora lá. Portanto, paixão essencial. Uma segunda área é conhecimento. O segundo pilar é conhecimento. O conhecimento hoje em dia é o mais fácil que há. Se tiveres paixão, o conhecimento aparece. Envolves-te, estudas-te, lês, praticas, o conhecimento aparece. E a terceira, e não menos importante, e eu aqui sou bastante pragmático, às vezes com os meus alunos dizem, Eduardo, mas assim direto, porquê vais estar a perder tempo com isto? Okay? Desculpa, tenho que dizer isto não parece que é, ou não é, que é o quê? Rentabilidade. Porquê é que vale eu ter uma paixão e ter conhecimento se a área não é rentável? O que é que vale? Então, isso é um hobby, eu faço isso por prazer, faço isso por ajudar pessoas, está tudo certo. Mas se em algum momento da tua vida consideras que o coaching vai ser a tua carreira ou é um complemento à tua carreira, pá, então tens de pensar paixão, conhecimento e rentabilidade. Se esquecemos um destes pilares, a coisa falha. Nomeadamente, a paixão e a rentabilidade são críticos. Se esquece algum deles, o terceiro, esquece, não vale a pena. Okay? Então, 3 erros essenciais, só recapitulando: cobrar baixo, oferecer, método, não ter método é fatal, espero que isso esteja ficado claro agora hoje também, e ter um coaching genérico e não ter um coaching concreto, ok? Bom, dito isto, agora era a parte que nós trocávamos imensas dúvidas, etc, não vamos ter, mas eu espero que elas estejam aqui na nossa página, porque eu vou responder elas uma a uma, ok? Prometo que farei um esforço para responder a todas elas, como compensação também. Eu vi a quantidade de pessoas que estavam ontem na aula e eu não consegui intervir e estávamos sem internet, mas hoje, e a partir de hoje, aliás, se estiveres a ver esta aula passado uns tempos, ficas a saber, já deves ter percebido do início, nós ficámos sem a ligação em tempo real, portanto esta aula foi gravada imediatamente a seguir a isso. Agora, o que acontece? Todo este processo que nós vamos falar aqui ao longo destas 4 aulas, hoje, portanto, a primeira aula, a segunda aula será na quinta-feira, a terceira aula será na terça-feira e a quarta aula na outra quinta-feira, é fácil de aplicar? Não é fácil. E ainda bem, porque senão havia o que todas as pessoas faziam. É simples. Isso é outra história. Claro que é simples. Okay? É tão simples como pessoas que muitas vezes entraram na nossa academia sem saber absolutamente nada de coaching e conseguiram começar a vender coaching e ser profissionais de coaching hoje. Ou pessoas que entraram na nossa academia com 5 e 6 anos de coaching que cobravam um valor miserável e hoje têm um valor absolutamente premium. Okay? Agora, isso implica seguir alguns passos. É fácil implementar este modelo aliás, é possível implementar um modelo de coaching não cumprindo estas regras, cometendo estes erros? Não é nada fácil. Isso é que é difícil. Se tu conheces alguém que trabalha na área de coaching e não tem método, e não tem especialização e cobra um valor baixo e ainda assim está no coaching, eu digo uma coisa, essa pessoa é um herói. Okay? Claro que deve-se matar a fazer sessões para ter rentabilidade nisto, porque senão não é possível, ok? Mas é um herói porque ele está a fazer a coisa mais difícil de todas, ok? Mas enfim. Agora, há 2 tipos de pessoas na vida e nos coaches também há. Há o pessoal que é preguiçoso e gosta das coisas feitas mais ou menos,
e há pessoal que gosta de perceber o que é que está a fazer no mercado. E as pessoas que querem saber o que é que estão a fazer no mercado, esta jornada eu vou esclarecer tudo. E a primeira coisa é estes 3 erros, se algum deles estás a cometer, chapéu. Se não tens certificação em coaching e um dia estás a pensar fazer, ainda bem que estás a ver estas aulas, porque isto é o beabá. Okay? Na próxima aula eu vou falar sobre aquilo que é o modelo AR, ou seja, como é que eu consigo garantir clientes a um valor justo e recorrentemente. Uma coisa é, eu arranquei na minha carreira, tive 4, 5, 10 clientes, ok? Está bem, então mas, e método? Como é que estás a angariar clientes? Como é que não estás? Não, é connections, não sei o quê. Epá, eu tenho sempre medo. Tenho medo porquê? Estou nisto há uns anos, porque já tive algumas pessoas com muito valor que chegaram ao pé de mim e Eduardo, está espetacular, não sei o quê. Como é que estás a angariar clientes? Não, eu tenho muitas pessoas de referência, eu fico sempre preocupado. Passado um ano, o que acontece? Estão-me a ligar e dizem, Eduardo, estou aqui um bocado perdido, preciso de arranjar um método de arranjar clientes. Aquele método que eu te expliquei, então vai lá outra vez. Portanto, na próxima aula eu vou falar sobre esse método, que é o método ARO, ok? Na próxima aula eu vou falar sobre o método ARO passo a passo. Então, hoje falámos sobre os 3 erros essenciais que não podes cometer para se queres mesmo viver de coaching. Na quinta-feira falamos sobre o método ARO. E a minha solicitação é que tu participes o máximo nas aulas. Coloca dúvidas aqui em baixo. Na próxima aula, se tudo correr bem, como todas as outras correm, nós vamos estar em tempo real, vais colocar as tuas perguntas em tempo real, ok? Já agora, aproveitando que na terceira aula, que será no dia 29 de outubro, nessa aula nós vamos estar em direto com participantes em direto, ou seja, vamos estar em direto para a internet, mas vamos ter um palco onde vamos ter pessoas connosco a poder fazer perguntas em tempo real e depois, quando acabar a gravação, vamos ter trocar algumas ideias e algumas conversas em tempo real comigo, ok? Vou estar lá para essas pessoas. Então, se tu quiseres estar em Lisboa, será na zona de Carnide, Colégio Militar, será por essa zona aí ao pé, tem metro acesso também, será em Lisboa e será dia 29. No dia 31, nós temos ainda algumas vagas para o Porto, ok? Será um local onde nós vamos estar a fazer um evento no dia a seguir e nessa noite nós vamos estar a transmitir em tempo real, ok? Então, já sabes, participa, coloca as tuas dúvidas. Se não tens ainda o nosso acesso ao Telegram, pede-nos, nós temos uma parte de um grupo no Telegram onde vamos partilhando sempre conteúdos de coaching e envolve-te nesta jornada de coach de sucesso, participa, põe as tuas dúvidas. Eu gostava que tu chegasses ao final desta área, deste workshop e não tem nada a ver com coaching, não precisa nada de coaching, mas te sintas seguro e percebes o que é que isto é, o que é que não é e se for preciso ajuda alguém nesta área. Se já estás no coaching, isto é essencial, tu parares um bocadinho, faz uma pausa, percebe, aproveita estas aulas e pensa no teu negócio, reconstrói o teu negócio do zero, porque este negócio não é só apaixonante, pode ser extremamente rentável, equilibrado e teres tempo para ti e para a tua família, que são coisas importantes e eu valorizo em particularmente isso, ok? Já sabes que nestas aulas não há blá blá blá, nhanhanhãs, não sei o quê, portanto somos muito diretos e concretos, portanto participa nas aulas, põe as tuas dúvidas. E já sabes, se esta jornada pode fazer sentido para alguém que tu conheces, aquele teu amigo, ou que está um bocado perdido, ou que já ouviste falar sobre coaching, mas não vês bem posicionado, ou se achas que ele está tudo bem, mas ainda assim pode ser importante ver, manda-lhe o link, ele que participa, é sempre bem-vindo, ok? Portanto, mesmo que esteja no coaching, esteja à vontade, esteja há 10 anos nisto, não há problema nenhum. Estamos aqui para falar sobre coaching, é a minha paixão, eu faço isto 2 vezes por ano e quando faço com a imensa entrega, ok? Então, estamos juntos, na próxima aula vamos falar sobre o modelo ARO e até lá vê bem este videozinho e toma notas, ok? Porque no modelo ARO é importante, já não estás a considerar nenhum destes erros, combinado? Então, até quinta-feira ou até ao nosso próximo encontro, seja no Telegram ou seja em qualquer outra rede social. Até já!